As duas maneiras de enxergar e explicar tudo o que existe são antigas. Historicamente, o evolucionismo foi sistematizado a partir das pesquisas de cientistas como Lamarck e Darwin, que estudaram a evolução biológica das espécies. Pela ótica evolucionista, os seres vivos surgiram, há mais de 3 bilhões de anos atrás, e desde então eles vêm se diferenciando, ou seja, a vida vem se modificando ao longo do tempo. Então essa é uma característica da ótica evolucionista. E a outra é que diferentes linhagens se bifurcam através de ancestrais comuns. Vários cientistas célebres, como Isaac Newton, que teorizou a lei da gravidade, John Woodward, fundador da paleontologia, Samuel Morse, inventor do telégrafo, o bioquímico Louis Pasteur, foram alguns dos defensores do criacionismo, que, segundo eles, mostra que a corrente é também muito antiga. O criacionismo aceita planejamento. O evolucionismo aceita acaso. O criacionismo aceita vários outros parâmetros de natureza exclusivamente filosófica, pressupostos, que tem a ver com, por exemplo, a complexidade das coisas que se veem, que se encontram, que se observam na natureza. Já o evolucionismo, ele deixa de lado essa questão da complexidade, aceita que existe a complexidade, mas não vê indícios de planejamento nessa complexidade. O criacionismo aceita eventos catastróficos na história toda, tanto do universo, do planeta Terra, quanto da história das nações, etc. O evolucionismo se baseia fundamentalmente numa hipótese de uniformismo, isto é, as catástrofes não são levadas em conta. O que acontece hoje é o que sempre aconteceu no passado. Há ligeiras catástrofes, vamos chamar assim de ligeiras, como essas tsunamis que têm dado ultimamente, mas não são de ordem cataclísmica, de uma ordem universal, como aceita isso dizem eles, ao contrário do que dizem os evolucionistas, aceitam os evolucionistas, que seriam catástrofes de ordem universal. O evolucionismo, o ser humano seria apenas o resultado de um processo contínuo de evolução a partir de seres primatas, de criaturas animais inferiores. O ser humano seria apenas mais um animal, porém racional. Já no criacionismo, existe uma ênfase muito grande no hiato, no distanciamento entre o homem e os animais. E o ser humano é explicado não por sucessivas mudanças no processo evolutivo, mas por um ser criado de maneira completamente singular em relação aos outros mamíferos. Já o design inteligente, ele aparenta ser um pouquinho criacionista, porque ele questiona o evolucionismo, mas atenção, ele apenas aparenta. Ele questiona muito o evolucionismo e acredita que todos nós sejamos criados por um designer, por uma pessoa inteligente que formou todo o universo. A principal tese do design inteligente é que a criação, a natureza, possui elementos que demandam ser produção de uma mente inteligente, mas o design encerra por aí. Aliás, a bem da verdade, existe até uma vertente evolucionista que também acredita num criador. É o evolucionismo teísta, que dizem que o Criador usou a evolução para trazer tudo à existência. Portanto, eu teria 4 correntes. Evolucionismo teísta, que diz que Deus criou tudo a partir da evolução. Nós temos o criacionismo teísta, de acordo com a Bíblia, que nega a evolução e acredita que o homem foi criado por um ato especial de Deus, conforme descrito na Sagrada Escritura. Nós temos também o design inteligente, que apenas afirma que existe um ser que formou tudo, inteligente, mas não me fala mais nada, não dá nenhuma informação a respeito dele. E, por último, o evolucionismo ateísta, que acredita que a evolução é apenas obra do acaso, sem nenhuma agência divina por detrás dos fatos e da própria criação. No meio acadêmico, evolucionistas enfatizam a necessidade de separar os conceitos de religião e ciência, pois cada área de conhecimento tem a sua atuação específica segundo eles. Os criacionistas também aceitam esta separação, mas encontram conexões e pontos convergentes de alguns fenômenos observados pela ciência com a religião.
especialmente os relatos bíblicos. Exemplos disso são as áreas de geologia e astronomia. Eu creio que as evidências que podemos identificar nas rochas sedimentares com seu conteúdo fóssil, apontando por uma grande catástrofe, realmente é algo bastante significativo. Então, qualquer geólogo irá perceber que os seres, como estão expostos nas camadas sedimentares, como por exemplo o fóssil desse peixe, na realidade são dois peixes que aqui estão, muito bem preservados, nós iremos encontrar realmente fósseis de peixes no mundo inteiro e de outros animais, nas bacias sedimentares, em toda a superfície da Terra, como se vivêssemos sobre um vasto cemitério. Não é? E a quantidade de fósseis é incrível, boa parte deles, a grande maioria, de origem marinha. Então, de alguma forma, no passado, os mares ou oceanos invadiram as áreas continentais, soterraram esses animais de maneira rápida e hoje eles foram preservados, né, através de processos especiais ligados à pressão e temperatura que ocorrem no interior das rochas. Sendo possível, então, nós temos seres tão bem preservados. Isso não está ocorrendo hoje, em nossos dias. Tá? Então, alguma coisa ocorreu no passado. Por outro lado, quando olhamos para desastres geológicos que ocorrem hoje, nos dias atuais, terremotos, fenômenos vulcânicos e outros desastres, onde vemos as forças da natureza agindo de maneira violenta, isso para nós nos faz lembrar da grande catástrofe, do dilúvio que ocorreu lá atrás. Não é? Quando a gente fala de evolução em física, nós estamos falando de algum processo que acontece ao longo do tempo. Todo mundo acredita em evolução, nesse sentido. A questão é como se deu essa evolução. Então, algumas pessoas misturam Big Bang com teoria de Darwin, por exemplo. Misturam Big Bang com a origem da vida. Na verdade, são dois assuntos separados. O Big Bang fala essencialmente de como as leis físicas implicam em criação e expansão do universo. Criação é o surgimento e a expansão tem a ver com a evolução do universo. O universo vai crescendo com o tempo, isso é uma evolução. Agora, isso nada tem a ver com a questão da origem da vida na Terra, por exemplo, isso é outro assunto, completamente separado. Só que as pessoas estão procurando uma forma de juntar as peças do quebra-cabeça para ter uma visão mais completa, né? Então eles pensam, dentro desse cenário do Big Bang, que o universo surgiu e depois de alguns bilhões de anos, né, nós estamos aqui, como fica a história da origem da vida? Então eles procuram fazer uma sequência, né, que faz sentido dentro de uma visão de mundo evolucionista. Mas dentro da visão de mundo criacionista também faz sentido pensar na criação do universo, expansão do universo, fenômenos acontecendo ao longo do tempo, isso a gente chama de evolução, e comparar essas coisas com o relato bíblico. Então nós temos duas formas diferentes de tratar do mesmo problema. Outra coisa, o Big Bang inicialmente ele era rejeitado por todos praticamente, mas à medida que as pessoas foram estudando o modelo em si, as evidências, ele aumentou a aceitação.